Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs, aqueles que estão conosco aqui no templo e todos aqueles que acompanham pelas redes sociais o estudo bíblico dessa noite. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo, o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Está em Atos capítulo 13. Você pode abrir ou ligar a sua Bíblia nesse texto. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13. Atos 13, os versículos de número 13 até ao de número 15. Nós vamos meditar apenas em 3 versículos essa noite, porque a próxima semana nós vamos trazer um texto muito precioso, que vai ser aquilo que nós podemos chamar de o primeiro sermão do apóstolo Paulo. E vai ser muito significativo, de muita edificação para nós, observarmos a estrutura do primeiro sermão pregado pelo apóstolo Paulo, registrado aqui nas Escrituras. É claro que Paulo já havia pregado o Evangelho muitas vezes, mas o primeiro sermão registrado, nós vamos fazer a leitura na próxima semana, o sermão que acontece em Antioquia, e vamos observar as riquezas desse sermão e um convite para nós, pregadores de hoje, e igreja dos nossos dias, para pregarmos dentro de uma mesma estrutura, porque a estrutura que nós veremos que também esteve presente em homens como Estevão, como Pedro, ou seja, a estrutura bíblica daquilo que deve ser um sermão, uma exposição da Escritura Sagrada. Nós estamos envolvidos nos elementos que envolvem a primeira viagem de Paulo, os primeiros lugares para onde Barnabé e Paulo se dirigiram e algumas questões importantes que vão fazer com que esta viagem se torne muito significativa para Paulo e para todo o mundo cristão. Mas antes de nós fazermos essa leitura, eu gostaria de estar fazendo um apelo aos irmãos que estão aqui, com certeza, somos poucos no templo, e a todos aqueles que nos acompanham pelas páginas da igreja, quer sejam de Muriaé, quer sejam de outras cidades, acerca das situações que envolvem o coronavírus. A nossa cidade de Muriaé teve ontem uma entrevista, uma live do nosso prefeito, e hoje o prefeito deu um esclarecimento melhor acerca da live dada ontem. Parecia a todos que a ideia era de que nós entraríamos em lockdown a partir da segunda-feira. E o prefeito hoje, na FM aqui da cidade, na Rádio Muriaé, ele explicou exatamente o que vai acontecer aqui em nossa cidade a partir da segunda-feira. É um isolamento social mais estendido ou mais expandido. Não é lockdown, mas é um alerta para nós. O lockdown nós sabemos que é uma medida radical, uma medida dura, que impede a todos de que saiam das suas casas, a não ser mesmo em questões altamente emergenciais. Agora, por que essas medidas estão sendo tomadas? É pela falta de comportamento, de atitude de algumas pessoas. Eu estou aqui ministrando para vocês sem máscara. Eu estou a mais de 2, talvez 3 metros da primeira pessoa que está próxima a mim do lado esquerdo. Então nós estamos a uma distância mais do que segura. Mas nós temos observado na rua, no comércio, em geral pela cidade, que as pessoas não estão levando a sério esse momento.
E muitos saem para a rua sem fazer uso da máscara, vão para filas de banco ou de mercado, sem observar a distância mínima de 1,5 m a 2 metros, que é o ideal. E essa falta de atitude é que pode fazer com que toda a cidade seja prejudicada. Porque, irmãos, um lockdown, ele traz um prejuízo para a cidade. Nós estamos passando por uma crise de saúde, mas nós estamos passando por uma crise econômica também. Aqueles que andam pela cidade já perceberam que várias lojas fecharam as portas. Vários comerciantes faliram. O número de desemprego em nossa cidade aumentou de forma muito expressiva. Então, o lockdown é uma medida radical que ajuda a agravar ainda mais a situação econômica da cidade, do estado, do país, mas que se faz necessário quando há uma indisposição da população em obedecer às determinações. E as determinações são simples. As determinações, elas constam de, primeiro, nós só devemos estar na rua em caso de necessidade. Esse não é momento de ir para as lojas fazer compras. Nós só devemos estar na rua por uma necessidade emergencial. Entrar no comércio, se assim é necessário, fazer alguma compra, mas tudo com muita coerência. É necessário o uso da máscara, é obrigatório o uso da máscara. Para a segurança nossa, que estamos usando a máscara, a fim de dificultar de que nós sejamos infectados, e para a segurança de outras pessoas também. No caso de nós estarmos infectados de uma gripe, e infectarmos outra pessoa, vamos contribuir para que a imunidade dessa pessoa fique muito mais baixa, muito mais fragilizada, e essa pessoa estará muito mais sujeita ao Covid-19. Então, a nossa cidade de Murié, a partir de segunda-feira, ela vai começar um sistema um pouco mais radical. Não é lockdown, mas nós estamos às portas de um lockdown. O que, com certeza, não vai contribuir muito além daquilo que nós estamos vendo pelo país afora. Então, se nós tivermos bom senso, os próximos 14 dias, sair às ruas somente em caso de necessidade. Enfrentar filas em lojas, não há necessidade disso. Você pode fazer compra num outro dia, numa outra ocasião, num outro horário. E muitas compras que nós precisamos, de gênero alimentício, de medicamento, nós sabemos que basta nós ligarmos para esse comércio e nós seremos atendidos imediatamente. A cidade, os nossos comerciantes estão se preparando para isso, porque justamente a ideia é não fechar as portas. Fechar as portas implica em aumentar o desemprego, porque não tem como sustentar um número de funcionários se não houver movimentação financeira. Então, nós estamos às portas de um lockdown por causa da teimosia de muita gente. Então, eu quero convidar você a fazer o seguinte: nós temos amigos nossos, familiares nossos, que são resistentes a regras. De repente, nós encontramos uma pessoa pela rua andando sem máscara e nós ficamos indignados com essa pessoa. Mas nós temos conhecidos, familiares, vizinhos, amigos nossos, irmãos nossos da fé, que são resistentes ao uso de máscara. Com essas pessoas que nós temos mais intimidade, nós precisamos ser mais duros com essas pessoas. Precisamos ser mais sinceros com essas pessoas, chamar a atenção delas, porque são pessoas que nós temos a liberdade, e falar com elas que elas não têm o direito de andar sem máscara, que elas têm que ter o cuidado de observar o distanciamento de 1,5 m a 2 metros, que elas devem evitar filas em lojas para fazer compras que podem ser feitas noutra ocasião, que podem ser feitos pedidos aos supermercados, às drogarias, via telefone, via WhatsApp, e nós seremos atendidos com a maior facilidade.
Então vamos todos nós, nos próximos 14 dias, nos policiarmos nesse sentido, de sairmos às ruas em caso de emergência, em caso de necessidade. Não há necessidade de você ir para uma loja, fazer compras em pleno período de pandemia. Então nós estamos às portas de um lockdown, o que vai ser, com certeza, ruim para todo mundo também. Porque a questão econômica é fato. O desemprego é fato em nossa cidade de Muriaé. As lojas fechadas, todos nós já podemos ver quando andamos pelas ruas da cidade. Então, o que o prefeito e o comitê gestor responsável pela saúde acerca dessa pandemia está pedindo é a prudência, o bom senso, o equilíbrio, e que nós sejamos obedientes às autoridades. Então, nada de andar na rua sem máscara, cuidado com a higienização das mãos, fazer isso regularmente, e evitarmos sair para o comércio se nós não temos necessidade disso. Então, eu gostaria, iniciando aqui a nossa palavra, dando esse despertamento para aqueles irmãos que estão aqui, que são poucos, e para os muitos que estão nos ouvindo. Então, nós não teremos lockdown a partir da segunda-feira, mas nós estamos às portas de um lockdown. Se todo mundo cooperar e observar essas regras, talvez a cidade de Muriaé não tenha que entrar em lockdown. Agora, se o povo continuar desobediente e fazendo aquilo que julga mais próprio, então vai ser inevitável. Um lockdown vai acontecer, todos nós seremos prejudicados, porque ninguém gosta de ficar preso, mas seremos obrigados a ficar para o nosso próprio bem e para o bem do nosso próximo. Então eu começo com essa palavra, trazendo aqui para todos aqueles que estão presentes. Hoje pela manhã, muita gente mandava para mim mensagens de outras cidades, amigos, irmãos, se haveria lockdown mesmo em Muriaé, e o prefeito já falou hoje na rádio que não. Mas é um passo para o lockdown se as coisas não mudarem nos próximos 14 dias. Então nós vamos orar nesse instante, para que nós, cada um de nós, tenhamos essa consciência. E como eu disse, eu estou aqui sem máscara, a mais de 2 metros, talvez 3 metros, a primeira pessoa que está perto de mim, e após isso a máscara, imediatamente, ela é usada por mim, assim como tem que ser usado por todos nós, por todo o tempo que for determinado acerca de nós nos prevenirmos desse vírus terrível. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor, nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um momento ímpar, um momento muito difícil, um momento de uma pandemia, um momento em que pessoas são infectadas, os números de casos aumentam, pessoas morrem, famílias ficam enlutadas, e o que o gestor responsável pela saúde em nossa cidade, o conselho gestor responsável está solicitando da população é o bom senso, é o equilíbrio, porque senão vai haver a necessidade de um lockdown e nós teremos que obedecer para o nosso próprio bem e para o bem do nosso próximo. Por isso, ó Deus bendito, coloca nesse momento na mente de todo aquele que ainda não entende que precisa sair de máscara, que deve sair para o comércio só mesmo em caso de última necessidade, que não deve ficar passeando pela rua, mas deve procurar, dentro do possível, ficar em casa, para que todos aqueles que precisam trabalhar possam sair para suas atividades também em segurança e voltar bem no final do dia para os seus lares. Abençoa-nos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, dessa possibilidade de termos que ter um lockdown em nossa cidade. Desperta o nosso povo, para que o nosso povo seja um povo mais consciente. E se assim não for, ó Deus, que nós obedeçamos às determinações que foram estabelecidas pelo comitê gestor do nosso município. Assim nós oramos, ó Deus, o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos de número 13 até ao de número 15.
Quero convidar aos presentes para se colocarem em pé. E você que está em sua casa, participando de forma online, que você também queira colocar-se de pé. Diz assim a palavra de Deus: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Pode assentar, irmãos. Nós estamos acompanhando desde o início desse capítulo que, sob a direção do Espírito Santo, a igreja de Antioquia enviou 2 dos seus homens mais capazes, Barnabé e Paulo, como missionários para o mundo gentílico. E com eles, uma equipe, mas de uma forma particular, é citado um primo de Barnabé, João Marcos, que foi com eles como um assistente, como um cooperador. E nós falamos semana passada que a ideia do termo cooperador era alguém que estava ali para dar apoio. Ele não era a cabeça daquela missão. Aquela missão, os cabeças daquela missão eram Barnabé e Saulo, e a missão de João Marcos e dos demais que faziam parte daquela comitiva era de apoiá-los para que eles fossem bem-sucedidos naquela missão que não fora dada pela igreja de Antioquia da Síria, mas a missão que fora dada pelo Espírito Santo. Então nós vimos que eles saíram do porto em Seleucia, o porto que servia a Antioquia da Síria, eles navegaram para Chipre, entraram ali para dentro do mar Mediterrâneo, e entraram ali em Chipre, a terceira maior ilha do Mediterrâneo, entraram em Salamina e vazaram lá em Pafos. E ali vimos que eles atravessaram toda a ilha. E vimos semana passada que esse termo, atravessaram toda a ilha, na língua grega é uma palavra só, que dá a ideia de uma atividade dinâmica. Eles atravessaram pregando, anunciando, proclamando, e não seria de esperar outra coisa de homens como Barnabé e Paulo, principalmente considerando o fato de que Barnabé estava em sua casa. Ele era natural de Chipre. E é claro que Barnabé, ele iria atravessar toda a ilha, homem piedoso, generoso, amoroso como era. É claro que ele ia atravessar toda a ilha pregando o evangelho da salvação no Senhor Jesus Cristo. E então, depois de evangelizarem a ilha, eles vão para a região chamada Panfilha. Meus irmãos, essa região está ao norte da ilha de Chipre, na região chamada Ásia Menor, ou seja, hoje a Turquia, e é uma região, são regiões que estão muito próximas umas das outras. Então, Panfilha, Cilícia, Pisídia, Frígia, Galácia, são todas essas regiões que estão muito próximas. Basta nós pensarmos aqui, se Barnabé é alguém que ama o seu próprio povo, e ele vai direcionado para Chipre, agora quando eles vão para o continente, eles saem de Chipre, quase 300 quilômetros para cima, para o norte, vão entrar ali no continente asiático, na Ásia Menor, eles vão estar próximos da terra natal de quem? De Paulo. Paulo é de Tarso da Cilícia. Então, Barnabé e Paulo, primeiramente, eles se sentem impulsionados a pregar para o seu próprio povo, a pregar na sua própria terra. E hoje nós vamos, então, dar início a essa parte da viagem direcionada para aquela região,
cujo objetivo agora é alcançar o maior número de gentios. Nós vimos que em Chipre haviam sinagogas, lá na Salamina haviam sinagogas, ou seja, para ter mais de uma sinagoga no mesmo lugar, havia uma grande concentração de judeus. Então havia uma grande concentração de judeus. E Paulo e Barnabé, eles vão avançar agora para o continente, a fim de pregar a palavra aos gentios, mas sempre eles vão encontrar com os judeus no meio do caminho. Os judeus são expressivos em toda a história do mundo antigo. Há colônias de judeus espalhadas por toda a região da Ásia, Europa, até chegar lá em Roma, onde nós vamos acompanhar todo o percurso das viagens do apóstolo Paulo. Então eu quero convidar você a olhar comigo o versículo e vamos fazer isso pausadamente. E eu sempre peço que você não fique estressado comigo. Ah, mas só 3 versículos? Sim, nós não precisamos correr. Vamos com paciência olhar o texto. Não é bacana nós pensarmos que Paulo e Barnabé estavam lá em Antioquia, lá na Síria, está ao norte da Palestina, lá em Antioquia, atravessam o mar, vão em Chipre, vão parar ali na costa leste do Chipre, ali em Salamina, dali vão atravessar até o ponto extremo da ilha, que é Pafos. A história que nós aprendemos ali de Sérgio Paulo, a história que nós aprendemos do Bar Jesus. Não é gostoso nós olharmos a narrativa bíblica com paciência, pensando? Semana passada, como nós encerramos aqui? Nós pegamos Barnabé e Saulo, separamos esses 2 personagens e nós pensamos em Bar Jesus, nós pensamos em Sérgio Paulo e nós pensamos em João Marcos. E encerramos com uma pergunta: quem somos nós? Nós somos Bar Jesus, um filho de Jesus que vive contrário à sua filiação? Nós somos um João Marcos que começa bem, mas termina mal? Ou nós somos um Sérgio Paulo, uma pessoa inteligente, que está interessada, que quer ouvir, e que ouve, que aprende, que é liberta? Então foi muito bacana isso. E nós vamos seguir por este mesmo caminho, observando os lugares, mas tentando tirar aplicações para as nossas vidas. Então vamos olhar o versículo 13, passo a passo. E navegando de Pafos. Se você olhar a nossa Bíblia, nós usamos a chamada versão atualizada. A versão corrigida, geralmente é usada pela maioria dos irmãos de outras denominações, ela vai trazer um pouquinho diferente o texto. Ela vai trazer aqui, e partindo de Pafos. Lucas vai trazer a expressão, nós temos a expressão na nossa versão atualizada, e navegando de Pafos. A versão corrigida vai trazer a palavra e partindo de Pafos. Por que disso? Partir e navegar vai ser a mesma coisa. Partiram de Pafos. Mas partiram de que maneira? Eles partiram pelo mar. Eles navegaram. Então o que nós vemos aqui é que Lucas, que é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele faz uso de um verbo cujo sentido é náutico. A ideia de partir, mas ele faz uso de um verbo cujo sentido é náutico. É o sentido usado para o mar. É o sentido usado por marinheiros. Lucas vai usar 13 vezes esse verbo no sentido náutico. Partiram. Mas partiram de que maneira? Partiram navegando. O que isso mostra para a gente? Isso mostra para a gente apenas uma curiosidade. Os judeus, eles eram reconhecidos por não serem nada hábeis no mar. Os irmãos estão lembrados do Antigo Testamento, quando Salomão assume o reino. Salomão, ele se aproxima de povos que tinham o domínio do mar e pega homens de Israel para que acompanhem aqueles marinheiros, para que eles fossem treinados no mar. Eles não tinham experiência alguma no mar, de fazer transporte de madeira pelo mar, de lidar com o mar. Então nós podemos falar com certeza que os judeus eram conhecidos por serem péssimos marinheiros.
podemos até brincar, né? Os judeus eram como nós, mineiros, né? Os cariocas e os capixabas, olhando a nossa região sudeste, quem é mais hábil no mar? O mineiro, o carioca ou o capixaba? Com certeza o mineiro não é. Nós somos o povo das montanhas de Minas, né? O povo da região mais bonita do Brasil. E eu sei que tem muitos irmãos que estão nos ouvindo neste momento, podem até discordar, né? Mas nós somos o povo das montanhas mineiras. Então nós não somos habilidosos na água. A nossa praia é o Espírito Santo. Nós não somos habilidosos na água. É muito comum que um mineiro não saiba nadar. Eu não sei nadar. Mas dificilmente um carioca não sabe nadar. Dificilmente um capixaba não sabe nadar bem. Então, os judeus, eles eram péssimos marinheiros. E Lucas, nós já havíamos falado, a possibilidade de que Lucas seja o único autor do Novo Testamento que não seja judeu. Olha aqui, esse texto aponta para essa possibilidade. Ele usa uma expressão que usavam aqueles que estavam acostumados com o mar. Nós temos a percepção que Lucas é alguém, essas viagens pelo mar para ele é uma aventura maravilhosa. Ele ama o mar. Então ele faz uso de um termo náutico, um termo usado por aqueles que estão acostumados com o mar. A importância disso funciona como uma pista para nos ajudar naquela percepção nossa de elementos lá atrás, que nós vimos que Lucas possivelmente não é judeu, que Lucas é o único autor aqui do Novo Testamento que não fosse judeu. Mas vamos à frente então. O texto fala aqui, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros. Se eu parar agora e perguntar, o que é que tem de mais nessa expressão aqui? Eu tenho certeza que os irmãos que estão presentes aqui, e vocês que estão acompanhando de forma online, já estariam com a mão levantada, prontos para responder. O que é que tem de interessante aqui? Paulo e seus companheiros. Os que estão presentes aqui perceberam? Há algo aqui interessante para nós aqui. O que há de interessante para nós aqui, meus irmãos, é justamente Paulo. Paulo e seus companheiros. Literalmente, aqui no grego, a ideia é a seguinte: Paulo e aqueles que estavam ao redor dele. Então, literalmente, o texto grego, Paulo e aqueles que estavam ao redor dele. Aqui está sugerindo para nós uma nova liderança para esse grupo missionário. Até o momento tinha sido o quê? Barnabé e Saulo. Mas a partir de agora vai ser Paulo e Barnabé. Espera aí, mas nós temos duas exceções no livro de Atos. A partir de agora é Paulo e Barnabé. Mas em dois lugares não é Paulo e Barnabé. Então, espera aí, o que aconteceu? Será que em algum momento Paulo vai titubear e ficar um pouco fraco, então Barnabé vai assumir de novo a liderança? Ou será que eles fizeram aquelas viagens missionárias da seguinte maneira: você é líder num percurso e eu sou líder no outro percurso? Não, de forma alguma. Paulo assume a liderança dessa equipe missionária. E os dois textos que que não apresentam dessa maneira, nós precisamos entender o que está acontecendo nesses textos. Um deles está no capítulo 14 de Atos. Abra sua Bíblia em 14. Capítulo 14 de Atos. O versículo de número 14. Paulo e Barnabé estão pregando a palavra de Deus, e então vai acontecer que eles vão operar uma maravilha, um milagre, e quando o milagre acontece, as pessoas ficam extasiadas. Nós vamos estudar sobre esse texto aqui algumas semanas, mas eu quero antecipar aqui o versículo de número 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando. Aqui aparece Barnabé na frente de Paulo. Mas aqui não tem nada a ver com eles estarem conduzindo uma missão. O que acontece aqui, que o milagre que eles realizam faz com que os pagãos que ali estavam olhassem para eles e atribuíssem a eles poderes divinos.
Então Paulo foi identificado com o deus Mercúrio, e Barnabé foi identificado com o deus Júpiter. Júpiter é maior do que Mercúrio. Então eles pegam, o texto bíblico nos mostra aqui, Barnabé sendo apresentado primeiro do que Paulo, porque esta era a visão dos pagãos naquele momento. Não tem nada a ver com a liderança da equipe missionária, mas com a visão dos pagãos acerca daqueles que operaram a maravilha ali naquela cidade. O outro texto está envolvido a igreja. Como é que pode? Para a igreja, quem é o líder da missão? O líder da missão é Paulo ou o líder da missão é Barnabé? No mesmo capítulo de Atos, nós vamos encontrar que Paulo é o líder e no mesmo capítulo que Barnabé é o líder. Nós precisamos sair dessa contradição. Nós não podemos ter contradição na Bíblia. O capítulo 15, o versículo de número 2... 15, 2 e o versículo de número 25. Então presta atenção. Está havendo uma controvérsia acerca da circuncisão. Vamos estudar acerca desse tema quando chegarmos no capítulo 15, mas olha cá, o versículo 2. Tendo havido da parte de quem? De Paulo e Barnabé. Ou seja, mantém, desde o capítulo 13, o nome de Paulo à frente do nome de Barnabé. Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. O versículo 25. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Espera, num texto fala Paulo e Barnabé, no outro texto fala Barnabé e Paulo. No primeiro texto, nós estamos tratando das missões e do trabalho que surge a partir da igreja de Antioquia da Síria. Essa igreja envia Barnabé e Paulo, essa igreja reconhece a liderança do apóstolo Paulo, e para essa igreja o nome de Paulo vem à frente. Mas quando eles vão para Jerusalém, a igreja de Jerusalém vai reconhecer quem? Barnabé ou Paulo? Jerusalém mandou quem para Antioquia? Barnabé ou Paulo? Nós já estudamos sobre isso. Vocês lembram disso? Quem que a igreja de Jerusalém mandou para Antioquia? Jerusalém mandou Paulo para Antioquia? Nós sabemos que não. Nós sabemos que Paulo, quando esteve em Jerusalém, um grande conflito aconteceu e Paulo teve que ser mandado embora da cidade. Porque naquele momento a presença de Paulo era um perigo muito grande, de uma explosão, de uma rebelião, de um motim. Então Paulo é afastado da cidade e ele é mandado para sua própria casa. A Bíblia fala que eles mandam Barnabé. E por que eles mandam Barnabé? Porque a Bíblia diz lá no capítulo 11 que irmãos que fugiam da dispersão, os crentes judeus que fugiam por causa da perseguição promovida após a morte de Estevão, eles foram pregando o evangelho em Chipre, em Antioquia. Ou seja, era necessário que para Antioquia, onde o trabalho vai crescer, que eles mandassem um pastor bem experimentado com os gentios. A pessoa para lá era Barnabé. Então, para a igreja de Jerusalém, o líder é Barnabé. Porque Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia, não foi Paulo. Barnabé, quando viu que o trabalho prosperou, ele saiu à procura de Paulo, nós já estudamos isso, e trouxe Paulo consigo, e durante 1 ano eles ensinaram a palavra de Deus. Então não há contradição alguma. No início do capítulo 15, a igreja filha, a igreja que procede de Jerusalém, ela vê Paulo líder. No final do capítulo, eles estão em Jerusalém reunidos em concílio. A igreja de Jerusalém, ela vê Barnabé como líder. Isso não tira a liderança de Paulo sobre o trabalho missionário. São nesses dois eventos que a ordem vai se inverter. Mas a partir desse texto que nós lemos aqui, do versículo de número 13, a liderança passa a ser de Paulo. Ou seja, Paulo aceita a sua missão. Porque as Escrituras nos mostram que a conversão de Paulo, ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, ele foi um vaso separado para pregar aos gentios, para pregar perante reis.
Então, o que acontece aqui, meus irmãos, quando Paulo assume essa liderança, é o cumprimento da palavra do Senhor Jesus acerca do ministério de Paulo. Mas e Barnabé? Barnabé foi instrumento que Deus usou para que Paulo chegasse àquela posição. E isso é muito bonito, que Deus usa alguns homens, algumas mulheres, para conduzir outras pessoas à posição de destaque. Nós muitas vezes não falamos, os professores da escola dominical, que nós pastores tivemos. Então, nós pastores, nós fomos instruídos por excelentes professores de escola dominical. Aqueles professores prepararam o caminho para nós. Eles nos motivaram, eles nos alegraram com o ensino da palavra. Eu lembro do meu professor da escola dominical, Juninho, lá de Espera Feliz, filho do saudoso pastor Jurandir, também já saudoso, já foi para a eternidade, esse querido irmão. Ele era o professor da escola dominical na congregação em Carangola, quando nós éramos da Igreja Batista. Que professor excelente, que pregador entusiasmado. Ele foi um elemento motivador na minha vida. Então, nós olhamos para o personagem Barnabé e vemos que ele sai de cena, porque o plano de Deus não era Barnabé, o plano de Deus era Paulo. Mas ninguém se faz sozinho, irmãos. As pessoas são preparadas por outros que Deus mesmo levanta. E o que nós vemos a partir de agora é que Paulo entende plenamente o seu chamado. E agora ele se permite chamar de Paulo. O nome judeu Saulo era o nome que ele era reconhecido no círculo judaico. O nome Paulo é o nome que ele vai ser reconhecido agora no círculo gentílico e também no círculo judaico. Ele está assumindo a sua missão. Nós falamos semana passada, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, não tem o direito mais de olhar para trás. Paulo assumiu o chamado pleno de Deus na sua vida. Dirigiram-se a Perge da Panfilha. Os missionários saíram de Chipre, a terra natal de Barnabé, e foram para um país ali aos limites da terra do próprio Paulo. Então, um distrito na costa da Ásia Menor, uma cidade situada 9 quilômetros para dentro do porto, uma cidade que era a capital da província romana, uma cidade economicamente pobre, uma cidade devota à deusa Artemis, ou a famosa Diana dos Efésios. Mas espera aí, quais foram os eventos em Perge? Quais foram os eventos em Perge? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, mas e aí, Perge? Qual foi o trabalho realizado em Perge? Por que não foi feito coisa alguma em Perge? Meus irmãos, a cidade de Perge, possivelmente não foi feita nenhuma atividade missionária por Paulo e Barnabé ali, porque eles estavam talvez um pouco perturbados com a situação que eles estavam enfrentando, que era a deserção de João Marcos. Então imaginemos nós, envolvidos numa missão, envolvidos num trabalho, e de repente um da equipe resolve desertar. Isso gera o quê? Instabilidade. Então, num grupo, um desertor, ele gera instabilidade. Alguns vão saber lidar com isso de uma maneira melhor do que outros. Vocês vão perceber, um pouco mais à frente, que Barnabé lidou com o problema de uma forma, e que Paulo lidou com o problema de uma forma totalmente diferente da de Barnabé. Barnabé era um camarada de espírito mais manso, mais pronto a cooperar, mais pronto a estender a mão, a levantar. Paulo não tinha esse espírito de Barnabé, não. Paulo era muito dinâmico no seu trabalho. Paulo colocou a mão no arado e não olha para trás de jeito nenhum. E se alguém impede a caminhada, vai ficar para trás. Porque o reino de Deus é muito mais importante que qualquer outra coisa.
Então, Paulo e Barnabé, eles vão tratar de forma diferente das questões que envolvem Marcos. Mas pode ser que eles não tenham feito grande coisa quando chegaram ali na cidade de Perge, ali na Panfilha, porque ficaram perturbados com aquela deserção de Marcos. Mas há uma outra possibilidade ainda. E se você sabe que possibilidade é essa, já ouviu alguma coisa, né? Os que estão presentes podem levantar a mão aqui, ainda que não fale, eu vou saber que você levantou a mão. E aqueles que estão participando de forma online, se sabe a outra possibilidade, pode colocar no comentário. Qual seria o motivo de que em Perge não acontecesse coisas tão extraordinárias como aconteceram ali na ilha de Chipre, de ponta a ponta, e depois pelas regiões afora, por onde Paulo e Barnabé vão passar? Dado o tempo, né, para vocês todos pensarem, talvez Paulo tivesse ficado doente. É possível provar isso? É possível. A Bíblia sempre nos dá pistas de situações para nós entendermos o que houve. Paulo sempre foi dinâmico. Paulo e Barnabé eram uma dupla impecável. Por que vão chegar numa cidade e ali não vão fazer obra alguma nessa cidade, a não ser na volta? Por que só na volta eles vão atuar ali? Será que foi estratégico? Não, irmãos. Se não foi a perturbação causada pela deserção de João Marcos, e realmente isso é algo irritante, eu tenho temperamento mais agitado, mais sanguíneo, então a deserção me incomoda muito. Já outros sabem trabalhar com a deserção melhor do que eu. A pegar o camarada, o desertor, vai conversar com ele, vamos lá de novo. Então, Paulo não sabia trabalhar muito bem com essa história de deserção. Então, há essa possibilidade, mas talvez o fato é que ele estivesse doente. Mas eu vou provar, ou pelo menos apresentar a tese para isso daqui a pouquinho. Vamos continuar avante do texto, porque o versículo 14 vai nos ajudar a entender os motivos que Paulo e Barnabé nada fizeram em Perge naquele primeiro momento. No versículo 14, mas eles atravessando de Perge. Então chegaram a Perge, eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia. Para penetrar no continente, era necessário atravessar, meus irmãos, uma cordilheira de montes chamado Montes Tauros. Esses montes, eles eram famosos não pela beleza, mas pelos salteadores, por aqueles que ficavam escondidos, esperando trazer prejuízo para a vida de alguém. Então era um lugar extremamente perigoso, infestado de salteadores. Mas após esses montes, haviam pessoas necessitadas da graça de Deus. E aqueles que são chamados para pregar o Evangelho, eles não têm medo dos desafios, eles não têm medo dos perigos. Paulo e Barnabé não tinham medo dos salteadores. Talvez João Marcos tenha desistido por causa disso. Ele era muito jovem. Vocês lembram que naqueles critérios que falamos há 2 semanas atrás, um dos critérios ele não tinha. Ele não era experimentado. Não adianta ser piedoso apenas. Um moço crente, bom crente, conhecedor da Bíblia, isso não é suficiente. Tem que ser experimentado. Ele era muito moço. Possivelmente ele não era experimentado ao nível de Paulo e Barnabé e daqueles outros 3 nomes que Atos 13 introduz para nós a igreja de Antioquia. Então aquela região infestada de bandido pode ter feito gelar o coração de João Marcos. E ele preferiu então voltar para casa. Sendo generoso, que de repente por ser jovem demais sentiu saudade da mamãe. E alguns historiadores dizem que ele sentiu saudade da mamãe, quis voltar para casa, porque em casa ele era muito querido e ali tinha as dificuldades. Talvez ele não concordava com Paulo, de Paulo pregar para os gentios. Ele vendo Paulo se destacar mais do que o seu primo Barnabé, talvez aquilo não o deixasse muito confortável. João Marcos vai sumir da história aqui. Coisas vão acontecer com ele. Muitos anos depois ele vai aparecer. Quando isso acontecer, nós vamos falar sobre João Marcos. Para onde João Marcos foi? O que ele fez da vida? O que é história extra-bíblica? Há eventos relacionados a João Marcos que a Bíblia não cita.
Historiadores citam situações nas quais João Marcos teria sido envolvido. Mas o fato é que eles atravessaram para uma região extremamente perigosa. Então eles tinham que passar esses monte Taurus. Meus irmãos, pregar o Evangelho exige de nós esse tipo de coragem. De repente você não tem coragem de pregar o Evangelho para algumas pessoas, porque você tem medo da reação dessas pessoas, de que elas sejam agressivas com você, de que elas te mandem calar a boca, de que elas não queiram te ouvir, ou de que elas entrem num debate com você e que elas estejam mais bem preparadas que você. Os salteadores estavam mais bem preparados que Paulo e Barnabé e os demais da comitiva. Eles eram da região, eles conheciam a região, eles estavam escondidos nas montanhas, eles estavam em pontos estratégicos. Então Paulo e Barnabé e aquela comitiva demonstram profundo amor com aquelas almas que estavam para trás daquela cordilheira dos montes Tauros e que precisavam de ouvir a pregação do Evangelho. De repente pode ser que muitas pessoas não tenham ouvido o Evangelho, porque a semelhança de João Marcos, eu e você temos recuado. Mas nós temos que enfrentar esses montes, nós temos que enfrentar essas infestações de inimigos e de dificuldades, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus e possam ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Antioquia da Pisídia. Meus irmãos, na verdade, Antioquia não estava na Pisídia. Antioquia estava perto da Pisídia. Talvez esse termo foi usado aqui nas Escrituras para diferenciar essa Antioquia de outra. Qual que era a outra Antioquia, gente? Antioquia da Síria, que era a igreja filha de Jerusalém, de onde Paulo e Barnabé, mas aqueles outros três, que eram profetas e mestres, oraram e foram enviados pelo mundo afora para pregar a palavra. Onde Paulo e Barnabé foram enviados pelo mundo afora a pregar a palavra. Então, para diferenciar essa Antioquia da Antioquia da qual saíra Barnabé e Saulo, as Escrituras usam o termo Antioquia da Pisídia. Mas ela não estava na Pisídia. Ela estava próxima à Pisídia, possivelmente na região da Frígia Galática. E qual a importância disso para nós? É muito grande. Porque aqui nós vamos ter uma pista do que pode ter acontecido em Perge. Meus irmãos, vocês percebem que quando nós estamos estudando, nós estamos levantando questionamentos, nós não temos esses relatos bíblicos, nós estamos levantando possibilidades. Não há pecado em estudar a Bíblia, não há pecado em levantar possibilidades de situações que tenham acontecido. Como a que nós falamos, de ser uma região infestada de salteadores, e João Marcos, de repente, ter ficado com medo e voltado. Não há pecado algum em levantar possibilidades. Então, o que nós percebemos aqui é que Paulo, quando esteve naquela região, Antioquia da Pisídia, na verdade, era uma região ali que era o sul da Galácia. Quando Paulo escreve para os Gálatas, Paulo está escrevendo para as igrejas daquela região. Então, Paulo escreveu para algumas igrejas daquela região, que era a região da Galácia. Era a igreja de Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe. Eram essas as igrejas do sul da Galácia. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, Paulo escreve para essas igrejas, Antioquia, Listra, Icônio e Derbe. Estava lá no sul da Galácia. De sorte que quando nós pensamos que essa Antioquia da Pisídia, na verdade, ela não pertence à Pisídia, está próxima da Pisídia e mais ligada ao sul da Galácia, aí surge para nós uma luz. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, versículo 13. Gálatas, capítulo 4, versículo 13. E abra também na segunda carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Gálatas, capítulo 4, versículo 13.
Olha só, quando Paulo escreve aos Gálatas, nós sabemos que não é uma cidade. Paulo escreveu para uma região. Então, a carta escrita aos Gálatas não é como a carta escrita a Corinto, não é como a carta escrita a Éfeso, não é como a carta escrita a Colossos, não é como a carta escrita a Tessalônica. É uma carta escrita a toda uma região, a igrejas de uma região. Olha o capítulo 4, versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Vos preguei o evangelho a primeira vez. Qual foi a primeira vez que Paulo esteve naquela região, irmãos? É essa que Atos registra para nós aqui no capítulo 13, o versículo 13 e 14 de Atos. Agora vamos ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que nós temos de interessante nela? A segunda carta, capítulo 12, os versículos 7 e 8. Presta atenção. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. Então, um espinho na carne, um aguilhão na carne, que apesar da oração, estava sempre presente ali. Tem se especulado, tem se falado muito acerca desse espinho na carne, desse aguilhão. E a tradição, ela tem apontado para o seguinte, que Paulo tinha terríveis enxaquecas. Enxaquecas resultado de quê? Lá nas costas da Panfilha do Sul, lá na região de Perge, ele teria contraído malária. Era uma região infestada de malária. Ele contraiu malária, por isso ele não pregou em Perge a princípio. A Panfilha vai estar mais de 1.200 metros acima do nível do mar, lá do Mediterrâneo. Então ele vai para aquela região por causa da saúde. E olha só o que ele fala em Gálatas. A primeira vez que eu fui vos pregar o evangelho foi por causa de uma enfermidade. Por causa de uma enfermidade. Então, esses elementos, essas pistas, elas nos ajudam a entender certas coisas. Por que Paulo não prega em Perge? Porque em Perge ele ficou doente. Ele contraiu malária em Perge. Talvez não só porque ele tinha um espírito muito aguerrido, e a deserção de João Marcos irritou ele bastante, porque você vai ver lá na frente, ele ficou irritado mesmo. Paulo era assim, não tinha meio termo com ele. Ele ficava irritado de verdade. E o motivo era mais do que justo. Eu concordo com ele. Eu concordo mais com Paulo do que Barnabé. Embora Barnabé fez obra maravilhosa e no final Paulo vai precisar lá do Marcos. Mas naquele momento Paulo está certo. Então Paulo possivelmente foi acometido de malária em Perge. A única explicação para o texto de Gálatas 4 que nós vemos é essa. A primeira vez que eu vos preguei foi por causa de uma enfermidade física. Um aguilhão. Era como que um ferro em brasa na cabeça dele. Então, talvez fossem enxaquecas. A Bíblia não fala, gente. Mas não é pecado você pensar. Que aguilhão que era esse? Tem gente que fala que que ele era sozinho, né? E não tinha uma mulher. Ele queria ser casado, mas casar para ele era complicado por causa do ministério que ele tinha. Né? E cada um fala uma história diferente, né? Já ouvimos histórias absurdas, né? A história absurda fala até que era uma sogra que ele tinha difícil, né? Não tem condição, gente, essas coisas assim. A possibilidade de olhar para a Escritura. Gálatas fala que por causa de uma enfermidade que ele havia pregado a primeira vez para Listra, Derbe, Icônio e Antioquia, que é a região lá da Galácia do Sul, que está lá perto da Pisídia, onde está a Antioquia da Pisídia, mas que não é da Pisídia nada, que está próxima ali da Pisídia. Então, meus irmãos, é muito interessante isso. Mas a conclusiva dessa história é o seguinte: doente, ele vai para a região da Galácia e prega. Não seria mais fácil, gente, doente, em Perge, atravessar os montes Tauros, infestados de bandidos, infestados de salteadores? Não seria muito mais fácil que Paulo tomasse o caminho de volta para casa?
que ele descesse de volta ali para Chipre, e de Chipre voltasse para Antioquia. Ele era tão bem tratado em Antioquia, muito querido da igreja de Antioquia. Mas Paulo não se permite deixar de fazer a obra de Deus por causa de uma doença. Nós deixamos de fazer a obra de Deus por causa de tanta coisa. Nós temos oportunidade de pregar a palavra de Deus e nós deixamos oportunidade, por causa de qualquer coisinha, nós deixamos oportunidade de pregar a palavra. Às vezes uma enfermidade, uma chateação, uma bobeirinha, já deixa de pregar, já deixa de trabalhar, já perde a vontade de fazer as coisas de Deus. Mas Paulo está doente e ele vai atravessar aqueles montes, 1.200 metros, e ele vai chegar naquela região, e por meio da enfermidade que o evangelho chega ali. Quem dera se eu e você ficássemos doentes e abençoássemos a vida de alguém. De repente precisa disso, né? Quantas pessoas que eu e você já visitamos, nós fomos consolar a pessoa e nós fomos consolados. Quantas pessoas nós fomos consolar e nós somos consolados. De repente é preciso que a gente fique doente para alguém visitar a gente. Já que eu não tenho perna para sair de casa, eu não tenho disposição para visitar, e não é por causa de pandemia não, que pandemia é agora. Tem crente que fica em casa a vida inteira, é casa e igreja, e outras coisas, mas pregar a palavra nunca. Então de repente é necessário uma doença, para que nós nos gloriemos como Paulo. Essa pessoa, que maravilha, nós escrevemos no nosso diário, por causa de uma enfermidade, foi que eu preguei o evangelho para fulano, e ele foi rendido a Cristo, glória a Deus. Então nós temos esse registro, e essa palavra tão motivadora da determinação de Paulo. Nunca pensou em retornar, seguir avante, aventurar-se por Cristo. Esse é o desafio do evangelho. É nisso que é o romantismo do trabalho missionário. A parte romântica do trabalho missionário é essa. Porque o trabalho missionário é duro, é marcado por dificuldades. A parte romântica é essa. É enfrentar tudo por causa do amor a Cristo. Mesmo doente, fazer tudo por causa de Cristo. O versículo continua: indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Gente, espera aí, vamos voltar lá atrás. Paulo e seus companheiros, não é mais Saulo, é Paulo. Está confirmado o ministério dele entre os gentios. O que Paulo está fazendo, pregando para judeus? Paulo vai à sinagoga judaica, o comissionamento especial dele é para os gentios. Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, ele e Barnabé. Meus irmãos, por muitas razões. A primeira delas é que ele sabia que na sinagoga ele ia conseguir a audiência de judeus e de não-judeus. Havia os não-judeus rendidos ao judaísmo, que haviam passado pela circuncisão. E havia os tementes, que eram aqueles gentios que, eu gosto da doutrina, mas circuncisão não dá para mim. Então eles ficavam lá no último banco quietinho, aprendendo juntamente com os outros judeus. Paulo sabia que na comunidade dos judeus, ele teria a oportunidade de falar para gentios que estavam presentes ali. Mas Paulo, mesmo tendo sido chamado aos gentios, ele não esquece a sua origem. Ele não esquece o seu povo, ele ama o seu povo, ele lamenta que o seu povo não tenha entendido nada acerca do Messias. Romanos capítulo 9, vamos abrir as escrituras? Romanos capítulo 9. Os versículos 1 a 3, e depois, Romanos 9, 1 a 3, e depois o capítulo 10, versículo 1. Romanos capítulo 9, os versículos de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. O capítulo 10, o versículo 1.
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Paulo tem responsabilidade pessoal com o seu próprio povo. Paulo queria que a sua nação ouvisse a palavra de Deus e que eles não tivessem desculpas. Que eles ouvissem a palavra e que eles não tivessem desculpa. Aquela mesma nação que disse, né? Caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Aquela mesma nação que rejeitou a Jesus. Então, Paulo é comissionado especialmente aos gentios, mas ele não se esquece do seu próprio povo. Ao entrar numa sinagoga judaica, ele vai falar para os judeus e vai falar para os não-judeus rendidos ao judaísmo, ou aqueles não-judeus tementes a Deus, que ali estavam ouvindo, participando do culto. O versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Gente, que coisa maravilhosa. Os missionários entram na sinagoga num dia de sábado, eles se assentam ali. Deus estava concedendo a eles uma oportunidade muito preciosa. Então ali os judeus nascidos da dispersão, os judeus, aqueles convertidos ao judaísmo, e os tementes a Deus, que não eram também judeus, mas que tinham o temor de Deus, gentios que tinham interesse, estavam todos ali reunidos para ouvir a palavra acerca de Jesus. Havia uma liturgia. A liturgia era o quê? A leitura de dois textos. A leitura da lei e a leitura dos profetas. A lei, nós sabemos, irmãos. A lei é o quê? Os primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. E os profetas? Os profetas para os judeus eram Isaías, Jeremias, Ezequiel, os profetas menores, mas tem um acréscimo que nós não temos como profetas, que são livros que nós consideramos históricos. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, são também chamados de livros proféticos. E havia os demais escritos que eram chamados de escritos sagrados. Então, no dia de sábado, eram feitas 2 leituras, uma leitura da lei e uma leitura de um livro profético, de um livro dos profetas. E era dada a oportunidade para que alguém pudesse ir à frente e explicar o texto. E Paulo e Barnabé estavam ali, foi concedida a eles a oportunidade. Vocês se lembram, aconteceu isso com Jesus. Jesus estava na sinagoga em Nazaré, e então foi dada a ele a oportunidade. Foi lido o texto de Isaías. E então Jesus foi à frente, fez a leitura do texto e explicou para eles. E mostrou de quem tratava o profeta Isaías, que o Messias era ele mesmo, Jesus. Então o que Paulo e Barnabé fazem é uso da liturgia judaica para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, quando nós propomos o coração pregar a palavra de Deus, Deus nos concede oportunidades maravilhosas. Quando você sai para pregar a palavra de Deus, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, você vai ter que enfrentar perigos, assim como Paulo e Barnabé enfrentaram. Você vai ter que enfrentar a si mesmo, a sua pouca experiência, a sua pouca fé, e você vai ter que enfrentar, mas você também vai ter uma oportunidade. Você vai ter desafios, dificuldades, obstáculos, Denis, mas você vai ter a oportunidade de abrir a boca e de falar de Jesus. E o que a Bíblia diz para nós? Nós devemos tão somente abrir a boca. O Senhor mesmo vai colocar a palavra em nossa boca por meio do Espírito Santo. Então eu encerro essa primeira parte nossa. Semana que vem vamos entrar no sermão de Paulo. Então nós estamos vendo o avanço do Evangelho no continente asiático. E nós vemos que Paulo vai fazer isso mesmo acometido de uma enfermidade. Logo nós somos desafiados. Mas para encerrar aqui, eu sempre falo que vai ser mais rápido o estudo e passa um pouquinho, né? Mas vamos fazer um tributo aqui. Um tributo a Barnabé. Vamos fazer um tributo a Barnabé. Vamos olhar o texto novamente. Eu gostaria que você olhasse o texto. Prometo, vou ser rapidinho agora, tá? Só para poder encerrar mesmo. Atos capítulo 13, 13 a 15. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém.
Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Cadê Barnabé? Barnabé não importa em ser o número 2. Ele não importa em ser o segundo no comando. Barnabé está muito mais preocupado com o reino de Deus. Muitas vezes, as atividades da igreja de Cristo, elas ficam prejudicadas, porque nós queremos ser o comandante, nós queremos ser o dirigente, nós não aceitamos ficar em segundo plano, nós não aceitamos que outros se destaquem. Meus irmãos, não tem coisa mais bonita na igreja do que você ver o outro se destacando, o outro se tornando habilidoso. Um habilidoso músico, um habilidoso cantor, um habilidoso professor, um habilidoso pregador da palavra. Isso é muito gostoso, é prazeroso. Então nós vamos terminar com esse tributo a Barnabé. Não tem discussão, não tem briga, não tem problema algum. Aprove a Deus que Barnabé assumisse a liderança da equipe missionária. E ponto final. Que Paulo assumisse a liderança da equipe missionária. E ponto final. Barnabé não está preocupado em ser o líder, em ser o cabeça, mas ele está preocupado em fazer a obra de Deus. Eu quero encerrar convidando você, meu querido irmão, irmã, que está aqui no templo, e você que está acompanhando esse estudo bíblico, a ter a disposição que teve Barnabé, de cooperar com a obra de Deus. Quem sabe, eu e você fomos chamados, muito mais do que para ser cabeça, para dar a mão e trazer à frente alguém que vai abençoar a vida do povo de Deus. Bondoso Deus, obrigado pelo teu cuidado e paciência conosco. Obrigado por essa oportunidade boa, rica que nós temos de estar estudando o avanço da igreja pela região da Ásia, por meio da primeira viagem do apóstolo Paulo. Ó Deus, cria em nós esse mesmo desejo de pregar o Evangelho, de ver o Evangelho se expandindo em nossa cidade, em nossa região, em nosso estado, em nosso país. Ó Deus bendito, tem compaixão de nós. Que haja em nós santa disposição para o trabalho do Senhor. Que a semelhança de Paulo, que nós não sejamos impedidos nem por enfermidade, que nós possamos entender que a mão colocada no arado não tem o direito de voltar mais. E a semelhança de Barnabé, que nós não tenhamos o desejo de ser cabeça, que nós tenhamos o desejo de fazer a obra do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Semana que vem, nós vamos estudar o primeiro sermão do apóstolo Paulo registrado em Atos. Eu quero convidar você a um para casa. Divida esse sermão em quantas partes você achar necessária. 2, 3, 4, 5. Faça a sua divisão, porque vai ser o nosso estudo da próxima semana. Deus abençoe a sua vida.